Vamos iniciar hoje as nossas atividades referentes à terceira quinzena de aulas. Então, a partir desta quinzena, passaremos a utilizar os livros didáticos que foram entregues pelo núcleo gestor da escola. Então, esses livros é para serem utilizados pelos alunos de acordo com as orientações do professor. Vejam bem, é para serem utilizados e não respondidos, ok? Porque nós iremos ter que devolver estes livros no final do ano. Então, o nosso texto de hoje é um texto dramático. É um texto diferente do que nós vimos anteriormente, que era uma crônica. Então, texto dramático é um texto bem diferente do qual nós já estamos acostumados. Nós estamos acostumados muito com textos narrativos, aqueles textos que contam histórias. O texto dramático, ele é diferente. No texto dramático, ele organiza-se em cenas. Como vocês poderão ver no livro de vocês, na página 38, nós temos uma cena onde um garoto aparece em um local onde tem algumas árvores, dando a ideia de uma floresta. Do lado seguinte, vocês irão ver uma outra cena onde esse mesmo garoto vai estar agora conversando com uma mulher. Então, no texto dramático, ele se passa em cenas, ele organiza-se em cenas. Ele também é comum nós encontrarmos nos textos dramáticos os diálogos, ou seja, as situações, elas são comunicativas, constituídas por diálogos. Diálogos, como já falei anteriormente, é a fala de duas ou mais pessoas. No texto dramático, nós não temos uma narrativa, não é uma contação de história. E no texto dramático, os personagens, eles são chamados de atores. Por quê? Porque eles vão dar vida àquela história, eles vão vivenciar as histórias por eles contadas, certo? E também o texto dramático, ele é chamado de drama, ou seja, que significa peça de teatro, ação, atuação. E outra coisa muito comum nos textos dramáticos é que no texto ele traz informações necessárias à encenação. Como você vê aqui, ó, tem algumas falas, ou melhor, não são falas, são orientações para que os atores possam se situar em cena, para que eles possam dar início às suas falas, os seus gestos, às suas ações, ok? E essas orientações de encenação, de som, de luz, elas são chamadas de rubrica, tá? Então, o nosso texto, ele está na página 38, 39 e na página 40. Então, o texto dramático tem como título a linha mágica. Observe que nós já vamos começar a partir da cena 4. Ou seja, olha aqui as reticências, significa que há outras partes da história. Mas aqui no nosso livro, nós vamos começar somente a partir da cena 4. Vamos ler um diálogo onde Pedro e Elisa vão conversando e aparece uma terceira personagem, que não é personagem, é um ator, como eu falei anteriormente, né? É uma mulher que vai entrar em cena para estar dialogando com o Pedro. Depois que vocês lerem todo esse texto dramático, vocês irão copiar no caderno e responder as questões 2, 3, 4
da página 41, você vai virar e vai copiar as questões 5 e 6, tá? 5 e 6. Copiar e responder no caderno. Às vezes, as questões que vêm nos livros, elas são mais, assim, um pouco complicadas, mas vamos fazer um combinado. Você vai copiar e vai tentar responder. Aquilo que você não conseguir responder, na próxima aula de português, eu vou fazer a correção e vou explicando questão por questão, mas vocês têm que pelo menos tentar responder, tá bom? Somente dessa forma é que nós vamos estar conseguindo superar as nossas dificuldades. Até nossa próxima aula.